Fala pessoal, o tema de hoje, o tema do vídeo de hoje será a tier list do pior para o melhor lutador, pior entre aspas, tá? Porque todos os campeões aqui, para ser campeão do UFC, tem um baita feito, mas do pior ao melhor campeão do UFC. Será dividido, em 5 partes, tá? Lendário, são aqueles que são os poucos que conseguiram fazer mais do que história, né? Ficaram como lendas do MMA, do UFC. Fez história, aqueles que, não chega a ser lendário, mas conseguiu fazer uma certa história dentro da organização. Aqueles caras que conseguiram um feito inestimável. Tem uns excelentes, né? Que não chegaram. Pode ser até que fez história, mas fica em excelente para também, porque, todo mundo fez história aqui. Então, eu vou colocar esse critério de fez história, eu vou deixar um pouco mais rígido, tá? E eu vou dar minha opinião sobre esses critérios. Tem um bom, o que seria esse bom? Aquele cara que não chegou a ser excelente, mas foi bom. E tem um deixou a desejar, aquele cara que foi bom, tá? Foi campeão, mas ele não fez uma defesa de cinturão, ele deixou a desejar em algum momento. Então vamos começar aqui com Shogun, tá? Shogun é o seguinte, ele entra na prateleira de fez história. Ele não chega a ser lendário, mas ele fez história, ele veio sendo campeão do Pride, Marushi Shogun. Entrou pro Hall da Fama do UFC só pelo esse fato já é de fazer história. E ele venceu grandes caras como Lyoto na revanche, nocauteando o Lyoto. O único que conseguiu parar dele na sua época do auge foi John Jones. Então, o Shogun, ele merece sim estar nesse de fez de história, porque ele foi talvez o único daqui a ser campeão linear do Pride e campeão linear do UFC. Minotauro que tá aqui, depois a gente vai falar dele, ele foi campeão interino do UFC. Ele foi campeão linear do Pride, mas foi interino do UFC, então não conta muito, tá? Próximo, Lyoto Machida, quem ele derrotou, tá? E quem ele perdeu também. Eu vou colocar o Lyoto na frente dele e eu vou explicar. Os dois lutaram contra John Jones. Os dois perderam para John Jones, porém, um fato aqui. O Lyoto foi o que chegou mais perto dos dois para derrotar John Jones. Então é um feito até maior. Porque o Lyoto ele tava ganhando o primeiro round, mas acabou sendo finalizado, ok? Ele tava conseguindo controlar a distância bem, além de ser um dos únicos karatecas a ser campeão do UFC. Então isso também é algo histórico, ok? Então vamos colocar ele um pouco na frente do Shogun. E tem aqui também Vitor Belfort. Vitor Belfort, o cara ganhou aos 19 anos de idade. O UFC, quando o modelo era modelo torneio, não modelo de rank como é hoje. Então, aos 19 anos de idade, onde não existia tantas regras, não existia tantas coisas assim para serem, como é que eu posso falar? Não existia tantas coisas para tantos recursos. Ele foi lá e ganhou de Tank Abbott, um cara bem maior que ele, com 19 anos de idade. Nem estava no seu auge ainda, porque eu acredito que o auge do lutador seja nos 28 anos de idade, onde ele já tem uma certa maturidade e tá com um punch legal, ainda tá com gás. Então, tá com técnica também. Então, o fato dele ter ganhado o UFC no modo torneio e depois ter ganhado o meio pesado no UFC também, na era de categorias de pesos e na era de modo rank, pra mim, ele tá até na frente do Shogun. Não coloco na frente do Lyoto. Ou melhor, vou colocar na frente do Lyoto. O Lyoto ganhou dele? Ganhou. Mas em questão de fazer história dentro do UFC, acredito que o Vitor fez mais, tá? O Vitor ganhou de caras mais fortes. Bom, o Lyoto ganhou do Randy Couture e o Rashad Evans, tá?
estava ganhando do John Jones, assim como o Vitor Belfort também quase pegou o John Jones no armlock. Mas o John Jones também ganhou do Michael Bisping, tá? Ele ganhou do Wanderlei Silva quando o Wanderlei Silva tava voando na era do Vale Tudo, bem lá atrás. Ele era o prodígio, era um dos maiores boxers do UFC, tá? Então eu vou colocar ele um pouco na frente do Lyoto. Lembrando que eu tinha feito uma tier list, tá? Eu fiz essa mesma tier list, só que acabou ficando... A minha câmera ficou tapando aqui. Aí eu tô fazendo outro. E nessa primeira tier list o Machida tava na frente. Mas eu vou colocar o Vitor na frente, parando para pensar bastante. E aqui temos Murilo Bustamante, ok? Murilo Bustamante é o seguinte. Ele foi o primeiro cara a ser campeão do UFC na categoria de peso. Na era de categoria de peso. Quando foi criando as categorias de peso, o primeiro peso médio do UFC a ser campeão e o primeiro campeão brasileiro nas categorias de peso foi Murilo Bustamante. Então, tendo esse fato, por ser o primeiro a fazer esse tipo de história, ele fez história, tá? Por esse feito dele. Depois ele acabou indo pro Pride. Saiu pelas portas do fundo do UFC. Talvez seja por isso que ele não é Hall da Fama. Enfim, tem isso, ok? E aqui agora vai ser um pouco polêmico, tá bom? Vamos lá. Júnior Cigano. Júnior Cigano, que venceu campeões como, na época não era campeão, mas já era grande, Fabrício Verdun, ok? Ele tinha vencido Roy Nelson, venceu Crocop, nocauteando Crocop. Ele foi lá e venceu Caim Velasquez, venceu Frank Mir, depois foi lá e perdeu para Velasquez, venceu Mark Hunt, depois perdeu para Velasquez de novo. Ele foi campeão em 2011 ao derrotar Caim Velasquez, ok? Então foi a primeira vitória dele. Ele já tinha vencido caras aqui como o Roy Nelson, estava batendo em todo mundo. Venceu o Gabriel Gonzaga, que já venceu o Crocop também com chute. E por falar isso, venceu o Crocop, venceu o Fabrício Verdun. Então, só que depois dessa luta, ele foi lá, fez uma defesa de cinturão com TKO, tá? Punches. Só que ele não chega a entrar. Eu não colocaria ele no Fez História. Eu colocaria ele em Excelente. Pelo fato de, senão ia ficar todo mundo aqui no Fez História. E para inaugurar essa categoria, eu vou colocar Excelente. Não quer dizer que o Excelente é pior do que o Fez História. O Fez História tem um critério meio que diferenciado, entendeu? Mas ele foi excelente no que fez, tá? Fez uma defesa de cinturão contra Frank Mir, que era um bom peso pesado da época. Só que depois na revanche perdeu pro Caim Velasquez. E aqui temos Rafael dos Anjos. Rafael dos Anjos, que ganhou o cinturão contra Donald Cerrone. Só que ele não fez a defesa de cinturão. Ele acabou sendo, na defesa de cinturão que ele fez, ele acabou sendo nocauteado pelo americano Ed Alvarez. Então, por esse motivo dele não ter feito uma defesa de cinturão e tal, ele já estava bem, já estava no auge. Na época ele estava no auge, já tinha lutado contra Khabib, já tinha feito guerras. E talvez o cartel que é mais recheado, tipo, ele daqui desses caras, talvez é o cara que mais enfrentou campeões e ex-campeões, foi Rafael dos Anjos. Mas eu vou colocar em deixou a desejar, porque ele poderia ser melhor. Ele poderia ter feito uma defesa de cinturão talvez contra Ed Alvarez e feito pelo menos umas 3 defesas de cinturão. Dava pra ele fazer isso. Então, pra mim, ele deixou a desejar nesse sentido. E aqui temos, logo em seguida, Fabrício Verdun. Muita gente subestima Fabrício Verdun, tá? Mas é bom destacar que Fabrício Verdun, ele foi lutar contra Caim Velasquez, onde estava no auge. Fabrício Verdun, ele foi desacreditado, lutou contra Caim Velasquez na casa do Caim Velasquez, tá? Se preparou na altitude, na casa no México, tá?
Só que o Caim Velasquez, na primeira luta, a luta foi cancelada, então, poxa, o Werdum ele teve que fazer uma luta com o Mark Hunt para disputar o interino, porque deu alguma coisa com o Caim. Então ele foi lá, venceu o título interino nocauteando o Caim Velasquez, onde ele finta uma baiana e joga uma joelhada, onde o Mark Hunt ele tenta defender uma queda e na joelhada cai na cabeça dele e ele vai lá e finaliza com os socos no chão. Então depois ele vai lá e vence Caim Velasquez na guilhotina. Caim Velasquez todo cansado vai lá, tenta pegar ele na guilhotina, ele tenta pegar ele no double leg, ele vai lá e pega a guilhotina e finaliza ele. Então pra mim ele tá aqui, fez história, na frente até de Murilo Bustamante, ok? E aqui temos Renan Barão que foi campeão contra o Ryan Faber, tá? Ele foi campeão, venceu o Ryan Faber, depois ele fez algumas defesas de cinturão, fez de novo com o Ryan Faber, totalizando 3 defesas de cinturão sucedidas. Depois ele perdeu para 2 vezes seguidas na revanche e na primeira luta contra TJ Dillashaw. Porém, ele foi pound for pound, então é impossível não colocar ele no excelente, tá? Ele não fez história porque pouco se fala de Renan Barão, mesmo nessa era onde já tinha mais mídia do que o próprio Murilo Bustamante. Então, por esse motivo, lembrando que na época do Renan Barão já era quase mainstream o MMA. Então, se ele fosse mais famoso, fez história, entendeu? Nessa prateleira. Mas eu acredito que ele não esteja nessa mesma prateleira desses caras, então vou colocar em excelente. E aqui temos Jéssica Andrade Batistaca, na qual ela venceu com o Batistaca, por ironia do destino, contra Rose Namajunas. Só que em seguida ela perdeu para Yeli Zhang, a chinesa, que é a atual campeã, inclusive. Eu colocaria a Jéssica Batistaca no deixou a desejar, porque ela não fez nenhuma defesa de cinturão, apesar de ter vencido a Rose Namajunas no seu auge. Mas ela meio que deixou a desejar, entende? Então vamos colocar aqui. Aí, logo em seguida, tem a maior lutadora feminina de todos os tempos, de todas as lutadoras, que é Amanda Nunes. E por que não colocar no lendário? Amanda Nunes é sem dúvida lendário. Ela fez mais defesa de cinturão que o próprio Anderson Silva. Ela ficou invicta por mais tempo, talvez, da história do MMA feminino. Então ela tem muita história, tá? Ela perdeu pra Juliana Penha, depois foi lá e recuperou o cinturão, surrando a Juliana Penha. Então ela merece o posto do lendário, na prateleira do lendário, tá? E aqui temos Minotauro Nogueira. Apesar de Minotauro Nogueira ser talvez meu lutador preferido, meu lutador predileto, pela sua história de vida, pela sua personalidade e pelo seu estilo de jogo, no UFC ele deixou a desejar pelo fato de ele ser o único aqui que foi campeão interino e pelo fato dele já estar um pouco mais velho quando ele já estava no UFC, então não deu para ele ser campeão linear e nem para ele defender o cinturão. Então coloco o Minotauro atrás da Jéssica Batistaca, que não deixou a desejar, pelo fato dele não ter o desempenho que ele teria potencial para fazer, mas devido à idade e tudo mais, acabou não sendo bom. E aqui tem Pantoja, que é atual campeão inclusive. Porém o Pantoja é o seguinte, cara. O Pantoja, eu vou colocar o Pantoja no bom, não vou colocar no excelente. Ele tem potencial para ser excelente e possivelmente fazer história, mas eu vou colocar ele no bom. Por quê? Porque ele ainda tá trilhando seu caminho, tem uma defesa de cinturão. Ele ganhou na revanche contra o Moreno, depois foi lá e ganhou do Brandon Royval, e agora ele vai lutar na segunda defesa de cinturão. Ele vai fazer no Brasil contra o australiano lá. Então vou colocar ele no bom. Futuramente ele pode ser excelente, pode sair para excelente, mas pelo fato ainda de estar novo ainda, eu vou colocar ele no bom.
pra ser justo, né? Pra ele não ficar na mesma prateleira desses caras, porque esses caras, ele fez mais histórias, né? Ganhou de caras maiores, vamos supor. Aqui temos Glover Teixeira. Glover Teixeira fez história, mas ele não vai aqui pra essa prateleira. Todo mundo fez história aqui, mas Glover Teixeira foi o primeiro brasileiro, o brasileiro mais velho a se tornar campeão do UFC, tá? Com 43 anos, 42 se eu não me engano. Porém, ele deixou a desejar porque ele não teve defesas de cinturão. Ele lutou contra Iri Prochazka, vencendo Iri Prochazka no 5º round. Ele foi lá e deixou ser finalizado. Aí no Rio, Prochazka tem uma lesão, ia ser uma revanche ele contra o Prochazka, só que tem a lesão. Aí ele vai lutar contra Jamal Hill valendo cinturão e vai lá e perde pro Jamal Hill na decisão dentro do Brasil. Jamal Hill dominando o Glover na luta. Por isso estar mais velho, tudo mais, fez muita coisa, mas eu vou colocar em deixou a desejar acima de todos aqui. Por quê? Acima, à frente até de Rafael dos Anjos, porque o Glover já estava mais velho e Glover ele travou batalhas com o Iri Prochazka e travou batalhas com o Jamal Hill. Durou 5 rounds com todos eles. Inclusive ele poderia ter ganho do Iri Prochazka se fosse para decisão ou se ele conseguisse nocautear, só que ele tentou finalizar e acabou cedendo as costas. E aqui temos um cara que é praticamente o inventor do MMA. Como assim o inventor do MMA? MMA significa Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts. Pô. Artes marciais mistas. E Marco Ruas foi o cara que, na era dele, onde cada um representava sua arte marcial, ele vinha com uma perspectiva diferente. Quando ele enfrentava um grappler, ele ia pro strike. Quando ele enfrentava um striker, ele ia pro grappler. Com aquela sua famosa frase: se o cara chutar, eu agarro. Se o cara me agarrar, eu soco ele. Alguma coisa assim. Então, por esse motivo, ele tá aqui na frente do Murilo Bustamante. Não vou colocar ele na prateleira de cima, pela relevância que esses 4 aqui ainda tem mais do que ele. Mas ele tá na frente do Murilo Bustamante, ok? Aí a gente vem aqui pra Alex Poatan Pereira. Poatan, que dispensa comentários, foi o primeiro brasileiro masculino a se tornar campeão em duas categorias diferentes do UFC, só atrás de Amanda Nunes, que é feminino. Então, nos masculinos ele foi o primeiro. E por esse motivo, eu vou colocar ele na frente de todos aqui. Será que Poatan é maior que eles todos? Eu vou colocar pelo fato dele ter essa história de ser o primeiro a ganhar dois cinturões consecutivos. E eu acho que 9 ao todo, 9 pessoas na história conseguiram fazer isso, se eu não me engano. 9 lutadores. Então ele tem esse feito. Então ele tá aqui na frente desses caras. Eu vou colocar esse motivo, ok? E aqui temos Cris Cyborg. Pra mim é a segunda maior de todos os tempos, só perde pra Amanda Nunes. Foi um lutador que fez história no mundo do MMA. Saiu derrotando todo mundo no UFC. Depois perdeu para Amanda Nunes em um nocaute relâmpago. Foi para as outras organizações como Strike Force, venceu o Bellator. Então, na minha opinião, a Cris Cyborg, ela fez história. Ela não chega a ser lendária, não. Ela vai estar na frente, talvez, do Verdun aqui, pelo fato dela ser a segunda maior lutadora de todos os tempos, na minha opinião. Tá? Então por isso ela fica na frente do Verdun, não fica na frente desses caras, mas eu colocaria ela aqui, ok? E tem Charles Oliveira, ok? O maior finalizador de todos os tempos, superando o Royce Gracie, o primeiro campeão do UFC. Então, por esse motivo ele não fez história, com certeza. Porque, apesar de ele ter feito oficialmente uma defesa de cinturão, se a gente levar em conta sem ser aquela polêmica da balança, ele venceu o cinturão 2 vezes, ok? Então, Poatan nunca venceu nunca defendeu o cinturão, que ele perdeu para Adesanya logo em seguida. Mas ele não fica na frente do Poatan
pelo fato do Poatan ele ter aquela questão do 2 cinturões consecutivos. Só que ficar na frente do Belfort, eu acho que ele ainda não. Talvez ele tá, talvez ele não tá. Vamos lá. O Belfort foi o primeiro. O Belfort ganhou também dois cinturões, né? Ganhou do peso pesado e depois meio pesado. Só que na época era modelo de torneio. Mas eu vou colocar atrás do Belfort pelo esse fato do Belfort ele ter esse cinturão, ganhar o cinturão dos 9 anos de idade e depois ganhar o cinturão meio pesado. Porque ele tá um pouco na frente do Charles. Inclusive, será que o Charles está na frente do Shogun e do Lyoto? Do Lyoto Shogun? Pode comentar aí embaixo, pode discordar se você quiser. E aqui temos o cara que dispensa comentários. O cara que ganhou, defendeu o cinturão 10 vezes. Ficou mais de 1.200 dias sem perder uma luta dentro do UFC. Venceu lutadores, grandes lutadores com certa facilidade. Venceu em defesas de cinturão. Era um showman, era o verdadeiro showman. Então Anderson Silva é o Bruce Lee do MMA, tá? Na primeiro lugar da primeira prateleira. Lendário, dispensa comentários. E aqui temos Royce Gracie. Aqui, ó, pelo fato de Royce Gracie ser o primeiro lutador a ser campeão do UFC em uma era em que era quase sem regras, ele lutava com os caras muito mais pesados que ele e tudo mais, apesar dele não ter mais, apesar dele, vamos supor, dos feitos dele, se fosse hoje em dia não superar desses caras aqui, ele tá na frente pelo fato dele ser o primeiro, dele ser o pioneiro, tá? Dele ser o pioneiro, ele estaria aqui na frente, ok? E temos José Aldo, que também pela sua representatividade, defesa de cinturão, pra você ter ideia, Volkanovski estava varrendo a categoria do peso pena, ia empatar com o José Aldo, mas acabou perdendo devido eles levar uma surra do Ilha Topuria, mas ele ia empatar com o José Aldo em defesa de cinturão, pela representatividade que ele tinha com o povo do Rio de Janeiro, pela facilidade que ele venceu os caras de sua época, por tudo isso, por ele ser um cara completo, ele tá no lendário e na frente de Amanda Nunes, tá? Eu vou colocar na frente da Amanda Nunes devido à sua representatividade e todas as pessoas fortes. Acredito que em nível técnico Aldo ganhou mais pessoas do que Amanda Nunes, além de ficar 10 anos sem perder. Foi o primeiro campeão, foi o campeão inaugural da categoria peso pena do UFC. Então, o peso galo, se não me engano, eu não lembro, mas foi campeão inaugural de alguma categoria. Então, tá no lendário, com certeza. E temos aqui Davidson Figueiredo. Davidson Figueiredo, um bom lutador, foi campeão, um dos mais recentes campeões. Venceu até o próprio Pantoja. Venceu o Brandon Moreno, só que perdeu 3 vezes o Brandon Moreno. Eu não acredito que deixou a desejar, porque a sua corrida pelo cinturão foi boa. Ele, se eu não me engano, ele fez uma defesa de cinturão ou não. Mas eu não deixaria ele deixou a desejar pelo fato de que ainda esperava dele ter perdido pro Brandon Moreno, tá? Eu vou colocar ele bom por causa disso, tá? Então essa é a tier list em que Anderson Silva em primeiro lugar com esses 3, Royce Gracie em primeiro lugar, não fez história, em excelente Júnior Cigano, em bom Pantoja e em deixou a desejar Glover Teixeira liderando. Enfim, essa foi a minha opinião na tier list. Eu posso mudar de opinião mais pra frente, mas pelo pouco que eu sei, pelo pouco como um cara que tá começando a acompanhar MMA há pouco tempo, tem essa opinião, entendeu? E eu posso mudar de ideia depois, mas essa ficou a tier list. Comente se você concorda, discorda, quem você colocaria na frente de quem aqui. É bom que faça sua própria tier list aqui. É bom que eu vejo se minha opinião corrobora com a sua. Até mais.